Oi, neste sábado de primavera, com cara de inverno, aquele friozinho de São Paulo, aquela garoinha fina. O noticiário político está quente, né? Vamos começar por lhe saudar e comemorar junto com você o fato que estamos ali à beira de completar os 300 mil inscritos, tá? 299 mil e mais de 500 inscritos, e é uma honra ter tantos inscritos como você. Pois bem, neste dia nós temos notícias importantes a comentar. Primeiro, o espanto causado no Brasil pela notícia de que a Lava Jato pediu à juíza de execuções penais de Curitiba, a juíza Carolina Lebos, que autorize a transição do réu Luiz Inácio Lula da Silva, o presidiário mais famoso do Brasil para o bem e para o mal, para o regime semiaberto. Eu tenho dito aqui que o regime semiaberto é uma dessas mentiras judiciárias, porque na prática ele não existe. Porque na prática, como denunciou o professor Miguel Reale, filho do grande Miguel Reale, ex-ministro da Justiça, não há presídios que possam permitir que o condenado a esse regime, a cumprir pena nesse regime, possa sair para trabalhar e voltar para dormir numa prisão, que é a definição do semiaberto. Na verdade, se concede o semiaberto, mas imediatamente, automaticamente, o presidiário vai para o aberto. Aberto significa trabalha durante o dia, onde quiser, sob vigilância, né? Tendo que informar onde vai trabalhar essas coisas, e vai dormir necessariamente em casa. É o que vai acontecer com Lula depois do pedido da Lava Jato. Eu não entendo muito dessa coisa de direito e tal, mas me parece bastante razoável as informações que eu tenho lido, de que, apesar de resistir, e diz que a família está insistindo para ele aceitar, a namorada também, o Lula não terá opções para fugir à decisão da juíza quando ela acontecer. Quando a juíza autorizar o pedido da Lava Jato, que é um pedido dentro da lei e que é um pedido que ela não tem como recusar, eu duvido que ela recuse. Aí também o Lula não poderá recusar. Por que o Lula recusa? O Lula está querendo impor uma derrota ao Sérgio Moro. Ou seja, o Lula está querendo que o Supremo julgue o Sérgio Moro parcial, o que confirma o seu discurso, o discurso da esquerda, do preso injustiçado, que veio até ser confirmado por aquele famoso juiz, aliás, celebridade de vocação, juiz que quer aparecer mais do que tudo, que é o Baltasar Garzón, lá da Espanha, que ficou famoso porque condenou Pinochet, e o Pinochet, evidentemente, lá da Espanha, nunca cumpriu pena, né? Pois então, o juiz também já disse que o Lula é um injustiçado, um juiz de esquerda, uma tendência da esquerda espanhola, Felipe González e tal, considerar o juiz injustiçado, mas agora há um fato novo. O fato novo é que o Lula progrediu de pena, mas os outros processos continuam, né? Está na segunda instância para ser julgado o processo dele, lá do sítio de Atibaia, e pode pintar uma outra confirmação de condenação. De qualquer maneira, isso é uma coisa que não aconteceu ainda. O que aconteceu é que, apesar da contrariedade do Lula, que quer permanecer esperando que os seus amiguinhos lá do Supremo o soltem, ele não terá alternativa, ele terá que realmente cumprir a parte. Ir para o semiaberto, continuar recorrendo, ele tem esse direito, e à espera de que aconteça uma libertação e um reconhecimento da justiça brasileira de que ele é injustiçado, o que eu duvido muito. Então prepare-se para a notícia de que o Lula vai para casa, seu belo apartamento lá em São Bernardo, em regime de prisão semiaberta. Um outro assunto que está abalando muito aí, né, mentes e corações do Brasil, é o assunto da revelação feita pelo Procurador-Geral
da República, o Rodrigo Janot, em 2 períodos, e que confessou que foi ao Supremo Tribunal Federal armado para matar o ministro Gilmar Mendes, numa demonstração de loucura, seja por ter ido armado, seja por ter deixado para contar agora, nas vésperas do lançamento do seu livro de memórias, o que faz muita gente estar pensando que esse tipo de revelação pode funcionar mesmo como marketing para o lançamento do livro. Eu acho que o livro não teria grande interesse público e com essa notícia passará a ter. Eu discordo dos que acham que o marketing é negativo. Não, negativo é moralmente, negativo é juridicamente. Em questão, o marketing não, o marketing acho até que é uma bela jogada, porque ninguém tem nenhum bom motivo para comprar um livro do Janot, passa a ter, depois que existe, cenas de sangue no Supremo Tribunal Federal. Olha, sempre houve cenas de pugilato lá dentro, né? Vocês lembram dos famosos embates, do próprio Gilmar Mendes, que é o rei dos embates, com Joaquim Barbosa com Marco Aurélio Mello, etc., né? Então, o pugilato no Supremo não é uma novidade. O que pode acontecer, muita gente, por exemplo, o pseudo-vítima, que o Gilmar não é vítima de ninguém, né? O Gilmar tem muitas vítimas pelo Brasil, que são as vítimas que foram roubadas e vilipendiadas pelos bandidões da predileção dele, que ele solta todos com habeas corpus. O Supremo está criando uma legislação própria, né? E essa legislação protege os bandidões e despreza as vítimas. Trata, por exemplo, os delatores premiados com diferença dos delatores delatados, dos condenados delatados, né? Nessa nova decisão que está para ser tomada quarta-feira lá no Supremo. Então o Supremo tem agora esse condão de soltar os bandidões de estimação e desprezar as vítimas. É um tipo de injustiça que que nós poderíamos chamar o poder injudiciário, o poder da injustiça, né? Em relação ao Janot é petista, confesso. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Foi nomeado por Dilma Rousseff 2 vezes. 2. Foi indicado como primeiro colocado na lista tríplice 2 vezes. Então vamos lá. Há uma tentativa, principalmente do Gilmar e os seus acólitos, de condenar, de desprezar, condenar e negar e cancelar condenações no âmbito da Lava Jato. O âmbito da Lava Jato, como todo mundo sabe, era independente em relação a Janot. Agora, ao contrário do que diz Rodrigo Aras, está na manchete dos jornais, o Ministério Público não tem nenhuma pecha a ser queimada por causa disso. Tem. Primeiro, tem porque o Rodrigo Janot foi procurador-geral da República e não tem as menores condições psiquiátricas para ter exercido essa função. Psiquiátricas. Qualquer junta de psiquiatra ou mandaria para um hospício, talvez na cela, por exemplo, do cara que esfaqueou o bispo lá, né? O Adélio Bispo, que esfaqueou o Bolsonaro e está condenado judicialmente a cumprir a pena num hospício. O lugar dele é o hospício. Aliás, o lugar também poderia ser ocupado pela Dilma, que o nomeou 2 vezes. Quer dizer, você nomear de uma suprema irresponsabilidade partidária, mais uma para cobrar do PT, nomear um procurador-geral da República com a doença mental, aliás, é uma dupla doença mental, né? A loucura de ter o gesto assassino e a covardia de não tê-lo consumado, né? Quando teve todas as condições para isso. Depois vem com a história de dedo de Deus, que me lembra aquela história da mão de Deus do Maradona, né? Essa é uma história... Deus não tem nada a ver com isso, até porque Deus imprimiu na pedra e entregou a Moisés um mandamento que diz não matarás. O mandamento é para não matar. Então o mandamento, a mão de Deus está sempre impedindo qualquer assassino de matar. Então nós temos, primeiro, a responsabilidade da Dilma. Segundo, a responsabilidade, sim, do Ministério Público,
Afinal de contas, ele foi eleito numa lista tríplice. E é mais uma motivação para se acabar com essa tradição, entre aspas, de corporação indicar chefe. Existe uma previsão constitucional de que o presidente nomeia, o Bolsonaro nomeou o Aras. Agora, o Aras, a primeira intervenção do Aras é uma intervenção corporativista. Tinha que pedir desculpas à sociedade e reconhecer que foi um mau passo dado pelo Ministério Público, quando escolheu 2 vezes, não foi uma não, 2 vezes o senhor Rodrigo Janot para encabeçar a sua lista tríplice e ser nomeado por um presidente do PT, partido no qual Janot continua militando. Então não venham com essa história de jogar a responsabilidade na Lava Jato, que nada tem a ver com isso, nem de tirar a responsabilidade de quem tem. O PT, de Dilma a Dilma, 2 vezes, e 2 vezes o Ministério Público que o escolheu numa lista tríplice. Seja como for, eu, por exemplo, te digo o seguinte, não comprarei o livro desse idiota. E tenho dito, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. Não li, não gostei.